Fala galera, começando mais um Rocha News, o melhor de Minas e um dos melhores do Brasil, e transmitido para mais de 80 países. Essa live tem o apoio da Prefeitura Municipal de Itatiaia-Sul, uma nova Itatiaia-Sul sendo construída para você. Galera, deixa eu falar para vocês sobre as casas populares. É trabalho que se vê de longe e que transforma vidas de perto. São 150 casas que vão ser distribuídas lá no bairro Kennedy. Então, vocês que tiver alguma curiosidade não, que quiserem obter alguma informação, vá até a prefeitura de Itatiaia-Sul, que de repente você pode sair de lá com sua casa. As casas são lindas, casas bem feitas, que serão distribuídas no bairro Kennedy. Então vá lá, se informe na prefeitura e de repente a sua casa está lá. Então é isso aí, Itatiaia Sul sendo construído e sempre preocupado com a população. É as casas populares do bairro Kennedy. Certinho, Rochinha? Então é isso. É trabalho que se vê de longe. Essas casas são bem elogiadas, viu, Elson? Então estamos aqui hoje. Elson Freire voltou novamente no Rocha News, que a gente bateu um papo aqui no podcast passado. E ficou muita coisa, ele sempre bem requisitado e muito atarefado, sempre, né, conversando em palestras aí no estado, na Bahia e Minas Gerais. E ficou a gente, né, sempre na curiosidade e nós entramos num assunto no podcast passado sobre profecias. E eu achei interessante e muita gente perguntou, ô Rocha, e as profecias já estão se cumprindo? Eu falei, eu não sei. Vamos consultar, vamos obter essa informação com Elson Freire, que está aqui hoje, galera. Valeu, Rocha. Obrigado aí pelo convite novamente aí, mais que especial. E é uma honra para mim estar aqui. E vocês pediram, seus espectadores aí pediram, e a gente está aqui de volta para bater um papo, mesmo que breve, mas com muita profundidade, muita verdade e veracidade. É isso aí, Elson Freire. Você já pode pedir música no Fantástico, porque é a terceira vez que Elson Freire está, acho que o único que veio 3 vezes, já veio algumas É de personalidades aí lavada. 2 vezes, mas 3 vezes eu acredito que Elson Freire é o Já, primeiro. já pode virar É, parceria aí, apresentador do então, programa também, Léo. realmente, Fazer a cobertura aí já de eventos, faz parte do Rocha históricos, News. opinião histórica aí. Os melhores, né, sempre passam por aqui, então hoje está um dia normal. Como Elson Freire, vamos para as profecias. Fala para a gente aí o que você vê assim, na Bíblia que está se cumprindo, essas guerras que estão aí, né, da Ucrânia, do Irã, tem algum tipo de relacionamento com as profecias ou são guerras Diversas. que acontecem mesmo sem nenhum Essa- assim sentido bíblico? diversas, como que a gente pode dizer, alusões, né, bíblicas a acontecimentos futuros. A gente na teologia chama isso, o estudo dessas coisas se chama de escatologia. Escatologia, escatos de últimas, né, últimas coisas, e logia, estudo. Então, a escatologia bíblica, ela, apesar de muitas interpretações haver conflitos, né? Nós temos aí a linha preterista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, milenista, amilenista, várias interpretações de que isso tudo se refere.
Um evento todos têm certeza, a volta, o retorno físico, né, presente de de Cristo. Cristo. Isso aí, todos acreditam que isso realmente vai Que vai acontecer, acontecer. ou alguns falam, não, Cristo não volta aqui mais, ou já veio. Menores grupos como os mais espiritualizados, os mais assim, alheios a isso, dizem que na verdade Cristo já voltou com o domínio da igreja. A igreja está dominando, né? O domínio da igreja sobre a terra, o domínio do cristianismo, a expansão do cristianismo já cumpre várias profecias, ou então, os preteristas dizem que o Apocalipse, por exemplo, a maioria do que tem ali já se cumpriu a própria destruição de Jerusalém, os imperadores romanos ali da época de Nero, por exemplo, que simbolizavam as bestas ali, a besta do Apocalipse. Só que com o avançar do decorrer da história, a gente vê que detalhes específicos das profecias não foram cumpridos nessas épocas, né? Nero, por exemplo, nunca marcou ninguém. Ele fala que o anticristo, a besta do Apocalipse, ela marcaria as pessoas com um sinal Um sinal. identificável, que as pessoas é que iam escolher, seria na mão direita ou na testa. E esse negócio, Nero nunca fez isso. 666, isso vai acontecer, ou isso Vai é acontecer algum sim. significado simbólico que Tem um significado simbólico, espiritual do evento, tem toda aquela questão espiritualizada, aquela questão simbólica do acontecimento em si, o significado dele espiritual, o impacto espiritual naquela. E que decisão? De que pessoas vão receber na sua mão direita ou na testa um sinal, e esse sinal é a marca da besta. Trocado em miúdos, quando isso vai você lê o acontecer? texto, isso com certeza, né, devido a 99,9% de precisão das profecias bíblicas já cumpridas, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Vários aspectos que quem é alheio, quem não crê no cumprimento literal de inúmeras profecias, jogam elas para o passado, esquecem que no passado alguns detalhes, como eu já falei, não foram minuciosamente cumpridos, né. Por exemplo, quando se falava que Nero era a besta do Apocalipse e tal, Nero nunca marcou ninguém. Ou que a igreja domina, o domínio da igreja hoje sobre a terra, a influência cristã já é cumprimento do milênio. Um detalhe é que no milênio, Satanás é preso. Você olha para o mundo hoje, você dá para falar que Satanás está preso, está aprisionado? Não está. Então, no milênio, quando Cristo governa sobre a terra literalmente, tendo o que a gente pode chamar de santos, né? Aí que seria a igreja, seria os fiéis, seria as pessoas que se converteram a Cristo ao longo das eras, dominando a terra junto com ele. Satanás é solto, é aprisionado nesse período. Ele não detém nenhuma influência sobre a terra. A intenção de Deus lá na frente é porque depois do milênio, por exemplo, profetizado na Bíblia, que é um reino literal de Cristo que nunca aconteceu, né? Cristo profetizou a vinda dele, os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos, todos mencionaram a segunda vinda dele para reinar, para governar. A primeira vinda de Cristo, talvez alguém confunda com a sua segunda vinda, nesse sentido de que, se ele voltar hoje, naquela época crucificaram ele. Hoje vão colocar na cadeira elétrica, fuzilar, meter uma bomba nele, é muito diferente. A questão de propósito, né? Propósito de Cristo na primeira vinda dele que, Tinha um propósito que de também foi morrer por profetizado, nós, né? Assim, de sabe, foi profetizado no Velho Testamento que eles teriam a primeira vez. Ele agora ele veio vem como em outro cordeiro, propósito, ele veio como cordeiro, ele veio, a missão dele era morrer cordeiro por para nós, né, redimir, tirar o pecado. assumir, né? Agora na segunda não, na segunda a conversa é outra. Ele vem Ele para vem com, guerrear, ele vem como um leão juiz, ele vem com a figura que é usada é como leão, leão da tribo de Judá, não é mais como cordeiro, ele vem para governar, para julgar com vara de ferro, a Bíblia menciona. O versículo fala que é vara de ferro. Seria algo como uma ditadura. Seria uma ditadura do bem, né? Pensa aí, guerras sendo eliminadas, a Bíblia fala de eventos. No Velho Testamento, existem vários textos escatológicos apocalípticos, né? Apocalipse significa revelação. Então, são as revelações sobre as últimas coisas. sim. No Velho Testamento há vários livros, há vários textos sobre os acontecimentos futuros. Um deles de relação ao tipo de governo que vai ser exercido. Com a capital em Jerusalém. A capital, a partir de Jerusalém, com Cristo reinando,
todos os habitantes da Terra, todas as nações vão ter que prestar peregrinação, homenagem, tributos a ele. A nação que se recusar, simplesmente não vai chover por ela no período até que ele determinar. Então você vê que ele vai pegar pesado, já não tem esse negócio de. As nações vão continuar tendo seus trabalhos, suas economias funcionais, seus estados. A diferença é que a direção agora já não vai ser uma direção corrupta, humana falando. A Bíblia fala que a igreja vai estar. A igreja no sentido de já arrebatada, retornada, ressurreta, né? E imortal. O arrebatamento, muito falado, é o rapto dos cristãos, dos discípulos, dos fiéis, de um corpo mortal para um corpo imortal, governando, e vão governar por 1000 anos. Aí Mas o você que que aponta para isso? Qual a certeza que eu tenho disso, como você falou? hã. É a questão dos cumprimentos proféticos de inúmeras profecias, desde a primeira vinda de Cristo, né, no primeiro século, tudo Falam assim aquilo que todo mundo, assim, hoje tem uma percepção que ela se cumpriu. ela se cumpriu. Isaías 66, 86, Isaías 66, versículo 8, como eu falei no episódio, podcast anterior, é uma das profecias, por exemplo, a respeito de Israel, que mais tem, que é literalmente assim, não tem como dizer que aquilo ali se referia a outra coisa. O texto foi escrito centenas de anos antes da própria Palestina se tornar o palco de muitos eventos. Mas a maioria dos historiadores, os pesquisadores, eles estão de acordo com Eles esse não têm nem como falar. Eles não têm. A maioria dos historiadores, a maioria dos historiadores cristãos que eu falo, claro que admitem, creem na sobrenaturalidade, né? Creem em eventos sobrenaturais, sabe que isso é interferência divina, é uma prova que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. O que que a profecia implica em si? Que não só que Deus existe, porque preserva a história, mas também que o Deus que preserva a história, ele zelou para que o registro físico escrito não fosse corrompido. Então, muitos aí, alguns críticos passados tentaram desacreditar a Bíblia nessa questão, mas essas a profecias foram Bíblia é escritas confiável? 100% confiável. Porque algumas Muito, pessoas, assim, só te cortando um minutinho, só para um detalhe que eu lembrei. Por que algumas pessoas só falam que esses fatos, igual a Arca de Noé, fala que 2 milhões de anos atrás já tinha uma história idêntica à Arca de Noé. E aí aconteceu um dilúvio, que o pessoal ia entrar dentro da arca, e que essa história foi tipo assim, mudando um pouco a versão, até chegou na Arca de Noé, que em outros países essa história é contada, a mesma história. E até assim, tem algumas histórias que realmente é semelhante, como a de Sansão e Hércules, a de Aquiles com Davi. São assim, histórias bem parecidas, parece que mudaram assim só um pouco o cenário, o personagem, mas é quase contando a mesma história. é, a, Esses fatos realmente aconteceram, assim, na visão sua? a crítica moderna tentou desacreditar a Bíblia, fazendo essas similaridades de acordo com as descobertas arqueológicas do século Fala que XIX e ela já foi XX. alterada mais de 4.000 vezes, Aí quatrocentas mil são vezes. assuntos assim que eles misturam porque são diferentes. A primeira questão que se levantou sobre a similaridade bíblica com alguns relatos de outras religiões antigas, trazendo, né, ali pormenores idênticos, né, É, narrativas idênticas praticamente. sim. A crítica, contrária à Bíblia diz que isso aí é prova de plágio. A Bíblia, os autores bíblicos plagiaram, levam esse tempo, plagiaram contos babilônicos, contos, né, de outros povos, e a Bíblia não passa de uma coxa de retalhos de centenas de culturas diferentes, né. E o outro sobre a Bíblia ser corrompida, se foi mudada, alterada milhares de vezes, trata-se aí de outro tipo de crítica para dizer que nada dali dela é confiável, não só por ser um plágio, mas como também ela foi facilmente corrompida e alterada de acordo com o interesse de quem manuseava ela. Então são duas acusações que o neoateísmo militante faz muito, né? Alguns propensos aí, o islamismo também já fez esse tipo de afirmativa, e entra em contradição com o próprio Alcorão,
porque no Alcorão há diversos relatos do Alcorão dizendo que os o Alcorão ele surge depois de 600 anos antes de Cristo. E as suras, os livros deles, que foram vários deles relatam sobre a autenticidade dos evangelhos. Falam que os evangelhos são autênticos. O livro, né, da lei são autênticos. E 600 anos de Cristo. Se até 600 anos depois de Cristo, o Alcorão, que é uma literatura depois, vem afirmar que até aquela época ele não foi, que está ali, o que existia de Bíblia naquela época era autêntica, então tem que ser demonstrado que houve corrupção depois do século 6, 7. Porque antes não teve, que você tem o Alcorão, a fonte externa, dizendo que não foi adulterado, que é ali, porque o Alcorão é o seguinte, para o Alcorão, a Bíblia na forma original, na forma autêntica, ela tem a mesma autoridade que Alá. Então você rejeitar um livro sagrado como os evangelhos, aceitam os evangelhos, por exemplo, é uma afronta a Alá. Aí beleza, tem essa parte aí. Quando você vai analisar na história, você vai ver que os maiores manuscritos, cópias autênticas do Velho Testamento, do Novo Testamento, datam do século 3, 4, 5, anteriores ao Corão. Era o que o Corão detinha naquela época. Então, onde está a alteração? Pode ter sido feito na Idade Média, né, na Alta Idade Média, com a Igreja Católica e tal, mas sim. Mas quando você vai pegar as Bíblias de hoje, as Bíblias atuais de hoje em dia, feitas aí do século 18, 19 e 20, pega elas e compara com os códex mais antigos, as cópias bíblicas mais. Os originais não existem, né? Manuscritos de Qumran foram achados, eram cópias também, bem mais antigas a Cristo, do Velho Testamento, e quando você colocam todos na mesa, vai analisar a evidência pesa para que lado? Que a Bíblia não teve como, ela não foi corrompida. Teve grandes alterações no seu texto, na sua mensagem. Não teve. Então, essa primeira crítica sobre a Bíblia ter sido corrompida já é descartada hoje em dia nos círculos acadêmicos mais severos hoje em dia. Eles trabalham com questões sobre quais cópias são mais confiáveis. Se é o texto recebido, tem essas nomenclaturas que eles usam lá para se referir a qual fonte usar. Quando você compra uma Bíblia hoje, ela é baseada em algum manuscrito. Se são os textos massoréticos, se são os manuscritos de não sei aonde, se são dali. Então, alguns manuscritos eles foram mais usados do que outros. Então, os mais usados, né, são mais alguns falam que os mais usados são mais confiáveis. Mas os mais antigos, né, por exemplo, você tem os textos, você tem dois tipos de fontes para desenvolver uma Bíblia hoje em dia. Você tem dois tipos de fontes para desenvolver uma Bíblia hoje em dia: os textos mais usados, chamados recebidos, ou os textos mais antigos, chamado texto crítico, né? E aí, essa é a disputa. E a nuance de diferença deles é mínima, não altera a mensagem. Altera, às vezes, uma palavra ou outra. Por exemplo, baleia não existe, mas aí fala que é um grande peixe, entendeu? No Sim. texto. Por exemplo, no Velho Testamento, quando se fala que sobre aves que não se deve ter contato, tá lá o morcego não é uma ave, mas a palavra morcego não tem no original, é uma outra palavra, então, a diferença é essa, mas a mensagem, é claro, não É teve a como ser mesma. deturpada. E uma das maiores provas que a Bíblia não foi deturpada no Novo Testamento, por exemplo, é a questão da própria Igreja Católica Romana. Em todo o período em que ela dominou, né, o saber, o Ocidente ali na questão de produção de conhecimento, ela podia ter adulterado muita coisa em prol dela mesma, colocado que Pedro esteve em Roma. Ela poderia ter colocado que Jesus, que Maria, a mãe de Jesus Cristo, não teve outros filhos, mas quando você vê o Novo Testamento, é claro e evidente. Textos ali que põem ali, até a própria Igreja Católica, em saia justa, e ela não mudou, ela não alterou, né? Então, esse argumento da confiabilidade bíblica ser posta em xeque, porque ela foi não é adulterada, ela foi compilada milhares de vezes, realmente. Algumas Bíblias adulteraram o sentido, a exemplo disso é a Bíblia Russelita dos Testemunhos de Jeová, adulteram mesmo a questão para negar a divindade de Cristo e a Trindade, né? Eles nunca vão usar ali o nome onde está escrito ali Espírito Santo de Deus, por exemplo, eles mudam, força ativa de Deus. E alguns textos ali eles vão para explicar
a doutrina, os dogmas, para fundamentar os dogmas dele. Mudaram diversas vezes, né? Não que fosse assim, não que eu esteja dizendo que a Bíblia deles é falsa, mas historicamente uma versão bíblica que foi mudada mais de 150 vezes para se adaptar à, à doutrina deles, né? À crença deles, à literatura deles ali. Essa sim desacredita a Bíblia deles em si, é uma questão em particular dessa versão bíblica, não das versões bíblicas hoje, autorizadas aí mundialmente. Tradução do Novo Mundo. Né, as traduções hoje em dia, você tem a tradução do Novo Mundo é a do Testemunho de Jeová, É. né? Mas você tem a NVI, por exemplo, a Nova Versão Internacional, que foi feita por revisores de diversos graus acadêmicos, né? A Sociedade Bíblica do Brasil, por exemplo, ela empenha um papel gigantesco e acadêmico, publicou até a Septuaginta, que é uma versão bíblica, né? Os côdex são da época de Jesus Cristo, por exemplo. Então, é só pegar uma Septuaginta antiga, uma cópia e E, algum, comparar com os textos e de hoje. algumas pessoas assim falam que alguns apóstolos não andaram com Jesus, nem viveram na época de Jesus. Isso tem algum fundamento ou isso é um machismo? O Paulo não andou com Jesus. O apóstolo Paulo não conviveu com Jesus presencialmente. E ainda foi um assassino perseguidor de cristãos. Então, Então ele assim, não, não é ele, novidade para o cristianismo que seus primeiros ali proponentes ali na época e destacar Lucas. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, não, e por que fala os né? É 12 porque eles são, apóstolos ali que é andavam com porque Jesus? muita gente confunde quando fala de 12 apóstolos, tem gente que engloba os escritores bíblicos ali como se todos os escritores bíblicos fossem um apóstolo, né? Mateus era um apóstolo. Agora, Marcos e Lucas, não. Marcos era discípulo de Pedro, ou em algumas tradições mais antigas, era filho do apóstolo Pedro. E Lucas era um médico grego, discípulo de Paulo, por exemplo. E aí você tem Barnabé, você tem outros apóstolos que não deixaram livros ali incluídos no Novo Testamento. Mas você tem escritores da época que Lucas, quando foi fundamentar o seu livro de Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas, já existiam vários relatos acerca de Cristo, bem posterior. Então, a escrita do Novo Testamento, a confiabilidade dela é independente se um escritor ali andou diretamente com Cristo ou não. A credibilidade do livro se mantém pelo testemunho de ser oriundo do primeiro século, né? E conter relatos minuciosos que só testemunhas oculares ali ou testemunhas contemporâneas pudessem ter da época de Jesus, os fatos daquela época ali. É por isso que tá algumas críticas sobre nenhum apóstolo andou com Jesus Cristo e tal. Algum tem Então isso gente. realmente é verdade. Então tem apóstolos que Tem não o próprio andaram. Paulo. Paulo, por exemplo, não andou com Jesus Cristo. Né? O apóstolo Paulo, Marcos, a Paulo era um apóstolo, não andou com Jesus Cristo. Barnabé era outro apóstolo. Tá agora, dos 12 apóstolos, todos ali caminharam, todos aí ele tiver. Qual o testemunho, qual a prova que a gente tem? Testemunho do Novo Testamento, como um documento histórico. Se ele não serve como documento histórico para testar o que aconteceu no primeiro século durante o ministério de Jesus, que alguns críticos fazem, o Novo Testamento não serve como documento histórico. Então você vai ter que descartar como fonte primária para a vida de Júlio César, tudo que é escrito sobre Júlio César, Alexandre e diversas personalidades do passado. Porque tudo que é escrito sobre eles surgiram séculos ou décadas depois, sem nenhuma comprovação de uma testemunha ocular. Alexandre o Grande, por exemplo, o que é escrito sobre ele 3 séculos depois. Não existe nada contemporâneo a Alexandre escrito na época dele. Tudo é de 3 séculos depois. Você não, hoje em dia, historicamente, você não sabe nem se ele realmente morreu Existiu. não, se morreu mesmo se morreu do que falam lá de malária na Índia ou de alguma outra doença, se suicidou. Tem teorias de que diz que ele foi até enterrado vivo, né? E como a gente gosta de falar de profecia, eu gosto de falar de história, o governo de Alexandre o Grande é mencionado na Bíblia, séculos antes dele ocorrer, quando a Babilônia ainda era um império. A gente gosta muito de falar, eu gosto muito de tratar a história, lidar com diversos eventos históricos. A minha área é história do cristianismo, mas eu gosto especialmente
da questão histórica de que a Bíblia, acertabilidade que a Bíblia tem de eventos históricos que aconteceram após a narrativa que ela colocou. Aí a gente volta para aquela questão que você colocou no início, para aquela crítica inicial de alguns opositores da confiabilidade bíblica, sobre ela ser um plágio de outras religiões. Similaridade de relatos não indica plágio. Nós dois aqui, nós podemos aqui participar de um mesmo evento, ser testemunhas de um mesmo evento. Só que cada um de nós vai contar uma narrativa diferente. Para quem a gente contar, vai passando de uma forma diferente até chegar numa forma escrita. Isso numa época onde não existia forma escrita. O que é comprovado hoje historicamente é que o Velho Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro onde contém o relato do Gênesis, ele na verdade é de fontes orais antigas, né? Moisés, quando foi o seu formulador, quando foi escrever, ele tomou nota de todos os contos que tinham antes. Logicamente, ele já sabia do conto do Enuma Elish, ele já sabia do conto do Gilgamesh, já sabia de todos os contos ali sobre criação que já existiam, porque ele era versado nas tradições antigas do Egito antigo. O Egito, na época, era os Estados Unidos de hoje. Era a nação mais tecnológica e com o maior conhecimento que tinha no mundo. Então ele Era tinha conhecimento de potência. tudo, era potência. E Moisés cresceu lá dentro, sabendo de tudo. E Moisés, ainda por cima, era descendente de quem? De Abraão, De Abraão. que veio da onde? Babilônia. Abraão era babilônio. Da onde que da Babilônia, que é o país onde surgiu esses contos aí. Exportou, que segundo a crítica, exportou os contos. Então, pode ser que Abraão lá na frente foi contando essa história de como vinha, mas só que o relato bíblico, ele confronta todos os outros relatos, porque numa história de plágio, quando você imita a história de alguém, você tende a enfeitar mais os relatos. É ou não é? Sim. Para atrair mais leitor. Pega os relatos dos outros povos e o da Bíblia e vê qual que é mais enfeitado. A Bíblia é a mais simples. Aí se aplica a norma filosófica da navalha de Ockham, né? Que a explicação mais simples é a mais aceitável. A Bíblia contém um relato mais puro de um evento que ficou no coletivo popular das populações antigas. Essa é a questão. Foi um evento em comum É, que se as for populações antigas foram testemunhas e que foram passando de geração grandes eventos, né? grandes eventos. Se for E várias realmente, culturas se relatam o for mesmo pensar evento. nesse lado aí, era para eles terem acrescentado muita É coisa, porque isso, eram grandes eventos. grandes eventos. E você vê que quando você vai ler para o relato bíblico, é simples. O tamanho da arca é detalhado e simples, não é uma coisa. Ah, mas colocou milhares, milhões de animais. Não, não colocou. Vai para a narrativa pura em si, você vai ver que naquela época nem existia esse tanto de espécies que se tem hoje em dia de animais. Uma só espécie, raça de cão produz dezenas de outras raças, né? E assim que você tem para répteis, você tem para diversos outros animais, né? Outros Felinos. animais poderiam ser colocados em ovos, hibernando, filhotes. A Bíblia apresenta um relato mais simples quando a pessoa tem uma honestidade histórica de comparar os relatos antigos e o relato bíblico e ver que aquele ali. Ah, mas o dilúvio é absurdo, não tem. Só para você ter ideia, se eu não me engano, Heródoto, quando foi no Egito, Heródoto é considerado o pai da história. É isso mesmo. Ele foi visitar o Egito na época. Os egípcios riram na cara dele quando ele mencionou que conhecia apenas um dilúvio. Os egípcios conheciam mais de 5 dilúvios. Então, a questão do dilúvio de grandes inundações, e na Bíblia, na verdade, nem é a palavra de dilúvio referente à chuva, é catástrofe. O que a Bíblia se refere é um evento geológico catastrófico que inverteu os polos da Terra. É isso que a Bíblia se refere. A magnitude que a Bíblia se refere é isso. É uma catástrofe geológica gigantesca, onde as portas, né, do abismo da Terra, onde o abismo, a crosta terrestre se movimenta, gerando abalos e liberando uma grande quantidade de massa de água sobre a sua superfície. E durou um período ali considerável, onde cobriu até os maiores montes. Você pega ali um filme 2012, por exemplo, e não fica longe de ter uma explicação um pouco, como é que fala, mais decente do que realmente aconteceu. Mas a Bíblia se refere a uma catástrofe, a um cataclisma geológico Muitas gigantesco. assim, pessoas não acreditam e falam que era impossível acontecer.
Não tinha como, não É. tinha. Não. Tanto que hoje há pessoas estudiosos que é porque consideram dois tipos de dilúvio. O dilúvio global, muitos negam, não aconteceu, mas o dilúvio local poderia ter acontecido. Alguns dizem que para Deus exterminar a maldade humana, bastava mandar um dilúvio onde tinha gente. Para que um dilúvio global se só tinha gente no Oriente Médio? Só tinha gente ali no norte da área, aquele pedacinho ali do Oriente Médio. Então, às vezes, quando você pega ali a geografia daquelas regiões, você vê que tem ali, né, o Mar Vermelho, o Mar Cáspio, o Mar não sei o que e tal, vários mares cercando aquela região. Para inundar aquilo ali, bastava, né? Então, então não é racional ou lógico a essa questão de rejeitar o relato bíblico por achar que algo seria impossível de acontecer, quando você tem diversas culturas relatando o mesmo evento, que pode ter acontecido? Exatamente isso, uma consciência coletiva foi passando oralmente esse registro até chegar de forma escrita, e quem para mim hoje, o historiador, traz esse relato mais puro e simples e mais honesto dessa narrativa sobre uma catástrofe de dilúvio, né, é o relato bíblico. É isso aí, vamos fazer aqui, Rochinha, falar mais sobre profecias. Deixa eu falar para vocês do quinto encontro de carros antigos. Para você que gosta de ver aquela relíquia, aquele carro conservado, o carro que vocês não veem muitos e muitos anos, aquele carro que era do seu bisavô, parecendo que saiu da loja. Então, vai acontecer aqui na cidade de Itatiaia-Sul, na Praça Antônio Quirino da Silva. Então, venha conferir o quinto encontro de carros de Itatiaia-Sul. Deixa eu falar para vocês que gostam de academia, frequentam academia e sempre quer ir, né, com um visual novo, então é na TRV, use Moda Fitness. Então, preço e qualidade, né, lá na TRV andam junto, que é uma coisa difícil, né? Sempre quando não tem o preço barato, não tem qualidade, mas lá na TRV não, na TRV é preço e qualidade. TRV Fitness. E para você que gosta de cuidar do seu carro, que vai pegar a estrada, é lá na Inovar, Centro Automotivo. Lá você faz aquele balanceamento, compra o pneu com preço também acessível. Se você precisar de dividir no cartão, é lá também. Você, de alguma forma, você não vai sair de lá sem ser atendido, sem sair insatisfeito. É na Inovar Centro Automotivo. Procura lá o Rodolfo, ele vai fazer o melhor para você e para o seu carro. Para você que quer fazer aquele corte, é lá no Vilelos, Vilelos Barbearia. Lá tem um Henrique que vai te atender de pronto, tem um Manuel, tem uma galera lá que profissionais. Você pode agendar mas você também esqueceu de agendar, você pode chegar lá também que eles vão te atender de pronto. Lá na Vilelos você não sai sem seu corte, vai dar lá um talento na sua barba, né? O Elis que já o cabelo já se foi. Então tem a barba ainda, então é lá no Vilelos. Valeu, parceiraço do Rocha. Galera, vamos para o comercial e voltaremos dentro de 2 minutinhos. Bom dia, com alegria no coração de estar aqui hoje, essa sexta-feira, né, junto com vocês. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus, sem ele não somos ninguém. No nome do Dr. Alex, quero agradecer a todas as autoridades aqui presentes, sejam bem-vindos. Né, ao nome do nosso presidente da Câmara Moisés, a todos os vereadores, a nossa amiga Cirlei, a todos da Polícia Civil, da Polícia Militar, também a todos os colaboradores, secretários que nos ajudaram a proporcionar a
foi o Ministério Público Itinerante. Falo com o Ministério Público Itinerante, sejam bem-vindos, a cidade é de vocês, aqui trabalhamos com muito afinco, muito amor, muito carinho, muita dedicação para essa população maravilhosa que temos, tá? Fiquem à vontade, sintam-se em casa. Quero aqui também aproveitar que você justo, né? Hoje nós temos aqui dentro da cidade uma parceria com o fórum para a gente fazer a justiça itinerante. Essa parceria começou já há um mês, mais ou menos, né, doutor? Então, vocês terem noção, hoje nós vamos ter 18 audiências aqui dentro de Itatiaia-Sul, aonde que nossos munícipes teriam que sair para Italina, gastando, arriscando com o trânsito da 436, vocês sabem que é complicado. Então, através dessa parceria, nós já estamos hoje fazendo 18 audiências aqui dentro. Isso é só o começo, porque aqui é o que eu falo, o dinheiro do povo volta para quem? Pro povo! Obrigado, com Deus! Então estamos de volta, galera. Estamos aqui batendo um papo com o professor historiador Elisson. E essa live tem o apoio da Prefeitura Municipal de Itatiaia-Sul. Uma nova Itatiaia-Sul sendo construída para você. Galera, deixa eu falar para vocês. São 150 casas que vão ser distribuídas lá no bairro Kennedy. Então, vocês que quiserem obter alguma informação, vá até a Prefeitura de Itatiaia-Sul, que de repente você pode sair de lá com sua casa, que serão distribuídas no bairro Kennedy. Então, vá lá, se informe na Prefeitura. Então, é isso aí. Itatiaia-Sul sendo construído e sempre preocupado com a população. É as casas populares do bairro Kennedy. Hoje batemos aquele papo com Elisson Freire, cara que tem um conhecimento aí que a gente fica só observando e aprendendo um pouco. Aprendendo muito. Galera, até a próxima. Valeu.